necessário que os espíritos complicados saiam da Terra para que somente encarnem na espécie Homo sapiens espíritos tendentes ao bem. Pois quando X milhões, não é nem bilhões, basta milhões de homens e mulheres aqui na Terra vibrarem de forma amorosa em relação a Javé, essa massa crítica terá o prazer de provocar, através do DNA, vibrações de tal sólido, de tal porte, que o que nunca foi conseguido ao longo desses 14 bilhões de anos, possa ser conseguido ao longo dos próximos milhões de anos. Com relação a Javé. Ou centenas de milhares de anos. Como é que isso funciona? O exército norte-americano já fez um teste assim. Ele pegava várias células de Rogério, colocava aqui nessa sala ao lado, monitorava as células e monitorava meu corpo e dizia: Rogério, preste atenção a esse filme, e colocava um filme na minha frente. Eu começava a ver o filme. Aonde eu ponho o foco da minha atenção, para ali eu convijo toda a minha energia. Quando eu começava a me emocionar, as minhas células, com o DNA delas, que estavam sendo monitoradas desse outro lado aí da sala, instantaneamente também apresentavam a mesma modificação química que eu estava plasmando em cada DNA presente nas minhas células. Esses cientistas chegaram a levar as minhas células a uma distância de 600 quilômetros e perceberam que continuava a acontecer o mesmo fenômeno. Se eu tinha raiva aqui por algum motivo, instantaneamente, não demorava 0,00.1 nada, era assim. As minhas células que estavam sendo monitoradas a 600 quilômetros de distância do meu corpo apresentavam a mesma movimentação química. Qual foi a conclusão deles? Que nós estamos interligados. Paralelo a isso, a mecânica quântica apresenta o conceito de interconectividade não localizada. Isso quer dizer o quê? Que há uma transcendência que envolve a vida universal e essas informações passam por fora do nosso espaço-tempo, porque se elas passassem dentro do espaço-tempo, elas demorariam algum milésimo de segundo, já que dentro do nosso universo nada pode se deslocar a velocidade igual ou superior à da luz. Mas como era instantâneo, como as minhas células estavam a 600 quilômetros, e na hora em que variava aqui, variava lá, essa informação tinha que estar passando por onde? Por fora do espaço-tempo universal. Seria pelo vácuo? Não. O vácuo faz parte do espaço-tempo. É fora. Transcende a matriz que Max Planck dizia que já é subjacente a tudo que é material, mas não vamos entrar por aí, senão isso aqui vai ser uma loucura. A física quântica e esses experimentos observaram que todos nós estamos de fato interconectados. E aquilo agora entra o que os espíritos sempre disseram: não há distância entre os seres que se amam, nem muito menos entre os seres que se detestam. Porque na hora em que eu penso em Eugênia pode nem saber disso e eu também. Mas nós nos unimos em torno de uma vibração. Na hora que a Eugênia pensa em mim, eu posso nem saber disso, nem ela pensar que está causando isso, mas nós estamos unidos. É impressionante o processo quântico. E é assim que nós estamos unidos, nós já vemos tudo. Somos todos parceiros e herdeiros de um destino que a gente nem tem ideia. Então, Lécio, esse é Jesus. Só um complementozinho final. Você ainda quer complemento? Não, mas veja bem, eu quero saber. Me ajuda. A apresentação, desculpa. A apresentação do Javé é como, vamos usar o termo, um ser que não tem muito limite para as suas vibrações mais violentas, no caso, inclusive invadindo até a privacidade ou o direito de cada ser. E ele Jesus se referia a ele como pai, porque minha banda dizia, Monsanto é o pai. E como é isso? Ele é banando o negócio. Totalmente. Isso está sendo explicado no livro. Não peça para falar disso. Jesus, quando aqui esteve, confirmou Javé em tudo e fez absoluta questão de cumprir nele mesmo todas as profecias que Javé havia feito a respeito dele. Sempre que ele se referia ao pai. Porém, ele dizia, se antes vos foi dito, assim eu agora vos digo, façais dessa forma.
Ou seja, Jesus fez tudo o que Javé queria, mas desobedeceu a Javé em duas coisas. Primeiro, não usou o poder pessoal que ele tinha para se tornar rei, e era isso que Javé queria que ele fosse. Javé anunciou o tempo todo, através dos profetas do Antigo Testamento, um Messias poderoso, que viria usar os seus poderes, dados a ele por Javé, e não era, Javé pensava assim, mas Jesus já tinha esses poderes porque ele é uma divindade igual ou superior a Javé, e não está maculada, Javé que está. E Jesus, então, nasceu, mostrou que tinha poderes, o cara caminhava sobre as águas, curava leprosos, ressuscitava mortos, transformava água em vinho, pedras em pães, multiplicava alimentos, sumia quando queria. Mas, no entanto, ele não usou esses poderes para ser o rei que Maria, mãe dele, esperava, seus irmãos e os judeus esperavam que surgisse alguém, um Messias com superpoderes, criasse um exército, libertassem a Palestina do jugo romano e a partir daí os judeus iriam dominar toda a terra. E era esse o plano de Javé. E Jesus disse, cara, não quero isso. Aí Javé, que já havia percebido que talvez Jesus, quando se libertasse do corpo, que era dependente da vontade de Javé, iria fazer coisa diferente. Se você fizer, você vai pagar um preço. Aí começou a dizer, o Messias vai sofrer. O Messias vai... E o Messias sofreu, foi crucificado. O que Javé fez para Jesus ser crucificado, nem eu nessa vida conto. E não sei se é o tempo dessa vida isso será contado por alguém, porque é muito complicado a humanidade perceber e não ficar sentindo raiva de Javé. E Judas tomou o pato, né? Não vou entrar nesse mérito. Aí Jesus tinha que saída. Pedia a todos nós que amássemos ao Pai como ele amava. Ele cumpriu a ordem de Javé, menos nesse sentido. E a outra é que Jesus apresentou algo que Javé não gosta, apesar de que Javé foi o primeiro e não foi Jesus, nas páginas do Antigo Testamento a dizer, amem-se uns aos outros. Não foi Jesus o primeiro a dizer isso, foi Javé. Mas Javé dizia isso com a esquerda e com a direita mandava também matar. Mandava matar de acordo com os desígnios dele. Não era por maldade, era para que a experiência na terra desse certo com a espécie Homo sapiens. Aí Jesus começou com aquela história. Quando baterem no meu lado direito da face, eu ofereço a esquerda, já dizia, babaca, isso não vai adiantar nada. E Jesus insistiu nisso. Aí Javé, sua cara pálida. E Jesus foi crucificado. Detalhe, aí Jesus fez o quê? Ressuscitou a si mesmo. Aí Javé disse, não, isso não pode. E os problemas de Jesus e Javé assumiram um lado B desde então. E não pensem os senhores que Jesus está necessariamente, desde que ressuscitou, junto de Javé. Não está não. Está fora. Porque até pouco tempo atrás Javé não aceitava o fato de ele ter ressuscitado, porque aí, o que é que a Igreja Católica fez em 325 no Concílio de Nicéia? Transformou Jesus igual a Deus. Surgiu a tal Santíssima Trindade e Javé não gosta dessa Santíssima Trindade. Porque Deus é só Ele, o resto... E na Santíssima Trindade tem que ter dois igual a Ele não quer. É ridículo, mas as palavras terrenas funcionam dessa forma. E o que está sendo negociado para o retorno de Jesus são esses detalhes finais, porque Javé lá no Alcorão diz que não divide o comando dele com ninguém. E ele vai ter que dividir, mas ele vai dividir porque ele quer dividir. Porque ele chegou à conclusão que ele precisa de ajuda. Olha só um... Parece que tem 5 braços. Mas é uma coisinha muito rara. Porque isso eu tenho impressão que todos estão... É o seguinte, Jesus, não obstante ter essa noção de que o Javé era o pai, criador e tudo mais, e que foi criado por Javé, pelo menos, nesse contexto. Né? Nesse contexto. Seu espírito, Jesus tinha noção do Deus amantíssimo lá em cima. Tinha. Mas não me pergunte mais nada sobre Jesus, não, porque sobre Javé eu falo, mas Jesus eu estou proibido de falar. Mas isso é um esclarecimento vital para toda essa história. Pronto. Jesus falava de dois deuses, ou de dois tipos de Deus.
o pai dele, que era Javé, que ele falava, que estava ali